Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui em Parauapebas, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos ainda mais a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso que transforma vidas, que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de adultos, a qual tem como tema Elias e os profetas de Azerá e Baal, ou de Azera e Baal. Nós conhecemos muito bem, eu creio que alguns dos irmãos conhecem a história, a qual o profeta Elias, desafiou os 850 profetas de Azera e Baal. Esta história é muito conhecida e nós vemos Deus sendo representado por Elias para que o povo possa reconhecer o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. E nesta oportunidade nós conheceremos melhor, com mais detalhes, a respeito deste grande evento, que glorificou o Deus de Israel. O texto áureo dessa lição está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que vai dizer: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática vai dizer: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Este momento do texto áureo, meus queridos irmãos, é o momento em que Deus responde à oração de Elias, aonde cai fogo do céu. Elias restaura o altar do Senhor, que estava quebrado, e cai fogo do céu, respondendo à oração de um servo do Senhor, de um homem de Deus. Agora, por que Deus respondeu esta oração? Nós vamos ver aqui no nosso ponto, que estava tendo um desafio, um confronto, nos nossos pontos, agora que nós vamos ver que estava tendo um confronto entre Elias, um servo do Deus Criador do céu e da terra, contra os profetas de Baal e Azera, ou seja, ídolos e deuses criados pela mente humana. Deus queria demonstrar quem era o verdadeiro Deus, que era digno de toda adoração. Na introdução da nossa lição, a leitura bíblica em classe está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 22 até o 24, versículo 26, 29, 30, 38 e 39, e também capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 14. Os objetivos específicos dessa lição são 3. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. 2. Relatar que Deus responde às nossas súplicas. E, por fim, expor as fragilidades do ser humano. A introdução vai dizer o seguinte: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu a Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nós vamos ver no Novo Testamento, Jesus, no Monte da Transfiguração, ele aparece, ele conversa, melhor dizendo, com Moisés e Elias, dois personagens do Antigo Testamento, a qual a nação judaica ela respeitava grandemente. Tinha Elias como um grande profeta e Moisés como um grande legislador da lei, um grande instrutor, um grande profeta também, que foi conduzido por Deus
durante a peregrinação no deserto. E Elias, meus irmãos, Elias, ele é um personagem a qual o próprio Senhor, único e exclusivamente, uma das pessoas do Antigo Testamento, que o próprio Senhor tomou para si em uma carruagem de fogo. Elias, ele não viu a morte. Elias teve esta característica peculiar, exclusiva do próprio Deus, a qual o próprio Deus toma a vida de Elias para si. E esta história é conhecida na nação de Israel. E Elias, então, é respeitado pela nação judaica. E Jesus, quando ele aparece, quando ele conversa com Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, ele demonstra para nós que somos cristãos que estes homens eram homens verdadeiramente que Deus, que estava no centro da vontade do Senhor. Pela conversa, o diálogo, que nós não sabemos qual foi o diálogo, mas que foi um diálogo verdadeiro. E isto mostra que eles fez a vontade do Senhor, afastando o povo da idolatria, levando um pouco os irmãos para o Novo Testamento, para os irmãos entenderem quão grande era a importância desses dois personagens, principalmente esse personagem que nós vamos estudar hoje, que é o profeta Elias. Primeiro ponto, o desafio no Monte Carmelo. Nós vamos entrar agora a respeito do que aconteceu com Elias e os profetas de Azera e Baal no Monte Carmelo. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Elias estava convivendo com a nação de Israel e ele percebeu esta apostasia, este afastamento do Deus, do povo de Deus, ao qual Deus levantou para ser uma nação santa, para ser um povo escolhido por Deus. Elias viu este povo se afastando do Senhor, desviando a sua adoração aos deuses das nações vizinhas, aos deuses pagãos, as nações pagãs, e ele então se incomoda com isso, ele se incomoda com esta ação, com este mover do povo em adorar o falso Deus, em adorar os falsos deuses. Então ele se coloca como um homem zeloso diante do Senhor e vai até os chefes, os sacerdotes, até o rei Acabe, e então ele promove um confronto, promove um desafio, dizendo, o Deus que responder com fogo por fogo, esse será Deus. Está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24. Veja que a confiança do profeta Elias, ele confiava totalmente no Deus Criador dos céus e da terra. Em nenhum momento ele fraquejou. E ele sabia que Deus responderia, porque ele tinha uma experiência pessoal com o Senhor. O profeta foi levado a fazer isso em função de uma pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O profeta falando com o povo. Cochear é uma pessoa que está indecisa. Um dia, em um momento, ele pensa em adorar um Deus, em outro momento ele pensa em adorar outro Deus. Cochear, como ilustração, trazendo aqui uma maneira como ilustração para os irmãos, é uma pessoa que, por exemplo, tem uma deficiência na perna ou alguma enfermidade, algum defeito na sua perna, ou direita ou esquerda, que quando ele caminha, por exemplo, ele caxinga, E ele faz esse gesto de ficar balançando para um lado e para o outro. Uma pessoa que tem um problema paralítico, uma deficiência na perna, ela não consegue caminhar direito, ela fica balançando para um lado e para o outro.
Essa expressão coxear é que uma hora o povo de Israel pendia, né? Ele se inclinava para um Deus, e em outra hora ele se inclinava para outro Deus. E o profeta Elias então se incomoda com isso. E ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Né? E aí ele continua: escolhe o Deus a qual deveis seguir. Se é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Está em 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Ele então faz esta pergunta, né? E ele toma essa decisão. Escolhe hoje, né, a qual Deus deveis servir. Né? E o Deus que responderia com fogo do céu, mediante este desafio, né, que nós vamos ver mais um pouco que desafio foi esse, né? Ele então faz com que o povo pare de ficar balançando entre um Deus e outro Deus. Ponto 2, subtópico 2, o problema não é saber a quem, o problema de não saber adorar, que é o que a nação de Israel estava passando. Eles não sabiam qual Deus eles deveriam adorar. Eles estavam indecisos, influenciados pela idolatria. Eles não tinham a sua mentalidade aberta, né, em se voltar unicamente e exclusivamente para o único Deus, Criador dos céus e da terra. Por este motivo, eles não tinham o cuidado de Deus para com eles. Por quê? Porque a idolatria, meus queridos irmãos, ela vai envolver a pessoa a não enxergar o verdadeiro Deus. E quando a pessoa não enxerga o verdadeiro Deus, ela fica vulneráveis, né, a receber para si um mal espiritual. Ela fica vulnerável porque ela perde o cuidado do Deus Criador dos céus e da terra. Ela perde esse cuidado tão especial. Nós sabemos que atrás dos ídolos, das imagens, de tudo que é denominado idolatria, né, mesmo sendo algo que esteja dentro do nosso coração, por trás disso estão os demônios, né? E aí as pessoas ficam vulneráveis a receber o mal em sua vida, em sua casa, porque elas não estão focadas em adorar o único Deus que realmente deve ser adorado. Subtópico 3, o desafio do fogo, é o que nós vamos ver aqui no subtópico 3. Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Elias convoca os 850 profetas de Azera e de Baal, né, para o Monte Carmelo. Eles sobem no cume do monte. Quando chegam lá, Elias faz um desafio para eles. Aqui eu estou entrando um pouco com mais detalhes no que aconteceu no Monte Carmelo. É o que nós vamos ver aqui no nosso segundo ponto. E lá, ele sozinho, contra 850 profetas de Baal e Azera, ele fala: o Deus que receber, o Deus que responder a oração com fogo do céu, este sim é o verdadeiro Deus. E então o povo precisa então se acreditar neste mover espiritual. Por isso ele lança esse desafio sobre o fogo, né? O fogo que Deus mandar do céu. Ponto 2. Ponto 2, nós vamos ver que a oração de Elias, os preparativos de Elias. Meus irmãos, antes de Elias fazer a oração a Deus, primeiro Elias, ele fez todos os preparativos. Que preparativos foi esse? Ele reparou o altar que estava quebrado. Reparar o altar, naquela época, era feito de pedras, né? Ele pegou as pedras e colocou novamente em sua posição original, né? Simbolizando então cada pedra os 12 patriarcas, né? Ele pegou 12 pedras
reparou o altar, simbolizando os 12 patriarcas, né? Fez todos os preparativos, né? Colocou o sacrifício em cima, molhou o altar, molhou as pedras, fez um rego ao redor do altar, encheu de água, né? E depois que ele preparou a sua casa, o seu altar, aí então ele fez a oração. O que quero trazer de aplicação para os irmãos neste subtópico primeiro do segundo ponto? É que nós precisamos então ser obedientes ao Senhor, né? Nós precisamos então preparar o nosso altar diante do Senhor, sermos pessoas que estejam com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, reconhecendo isto, nos arrependendo dos nossos erros, restaurando o nosso altar, para que quando nós direcionarmos a nossa oração a Deus, Ele possa responder. Porque às vezes Deus não responde, porque muitas das vezes nós oramos como não convém, e às vezes nós não sabemos orar, e às vezes nós não estamos fazendo a vontade do Senhor, e então Ele se cala e espera um momento. Repare, meus queridos irmãos, que primeiro Elias, ele preparou e ele reparou o altar, e só depois disso ele fez a oração que trouxe então fogo do céu, né, para todos aqueles que estavam presentes naquela ocasião. Segundo ponto, subtópico, uma oração confiante. Elias não temeu em nenhum momento que a oração, né, que ele fizesse a Deus, não seria respondida. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas do profeta de Baal, 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 e 37. Por que contrastando? Os profetas de Baal, né, eles ficaram fazendo oração até o meio-dia. Eles passaram toda a manhã e até o meio-dia, eles clamaram a Deus, a Baal, né, para que Baal pudesse então responder às suas orações. Eles clamaram tanto ao ponto deles se mutilarem, fazerem sacrifícios, estarem se mutilando, se autoflagelando, para que Baal pudesse então responder. Mas isto não foi suficientemente necessário para que então Baal pudesse responder, porque Baal não respondeu, porque Baal nós sabemos que é um falso Deus, que é um ídolo criado por mãos humanas, pelo pensamento humano. E a oração de Elias foi simples, a oração de Elias foi curta, a oração de Elias foi simples e direta. E neste momento que Elias ora, Deus responde. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Olha só, Elias reconhece em primeiro momento que o Deus a quem ele servia era o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era o mesmo Deus dos seus pais. Ele reconhece que é o Deus criador dos céus e da terra. E esse mesmo Deus que manifestou o seu poder através dos patriarcas, chamando Abraão para uma terra que ele iria mostrar, né, confirmando a promessa que ele tinha feito a Abraão, falando que o quê? Da semente, da descendência de Abraão, né, seria tão grande, tão numerosa, que Abraão não poderia contar. Reconhecendo esta chamada e esta adoração do Deus verdadeiro, é que Deus se agrada, é que Deus vai gostar de todos os servos dele, que ele possa adorar, que nós possamos adorar. Somente aquele a quem tem realmente o poder e a majestade de
nos livrar de toda situação. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter regido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Olha só, 1 Reis 18:37, ele vai dizer: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha só a intenção de Elias, né, em fazer este desafio, o clamor de Elias a Deus, para que o nome do Senhor, nesta oração simples e objetiva, Elias diz, para que o povo conheça que tu, Senhor, és Deus, né? Deus que criou todas as coisas, o verdadeiro Deus, e que este povo se arrependa, né? Que este povo venha reconhecer. Olha só, ele fez exatamente aquilo que Jesus pregou: amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a Deus sobre todas as coisas, né? Louvar a Deus, adorar o único Deus, Criador de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Elias demonstrou este amor, o mesmo amor de Jesus Cristo para com a humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo por amor ao Pai, porque o próprio Pai enviou a ele, e também por amor a toda a humanidade. Toda a humanidade. E Elias estava com este mesmo sentimento de Jesus Cristo, né? Estava com esse mesmo ardor no seu coração para que o povo pudesse reconhecer o Deus, Criador dos céus e da terra, e também se voltar para trás por amor. Elias, sentindo misericórdia e amor deste povo para com o povo, né? Ele fala para o Senhor, né, para que o coração deste povo também pudesse se voltar para trás e se arrepender do seu mal, que é a prática da idolatria. Terceiro subtópico: a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. E Deus enxergou esta misericórdia no coração de Elias. E isto motivou a Deus ainda mais obedecer, não porque Deus ele não poderia desobedecer e não atender a oração de Elias. Ele poderia muito bem não atender, mas Deus enxerga misericórdia, amor, cuidado, né, de Elias para com o povo, né, e para que este povo reconhecesse a Deus, que Deus então ouve a oração de Elias e manda fogo do céu com uma simples oração. E os irmãos sabem, depois que desceu o fogo do céu, o Senhor bradou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus por isso. O ponto número 3 vai tratar o seguinte: Elias em Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Meus queridos irmãos, depois que Elias passou por tantas provações, passou por tanta opressão de Acabe e Jezabel, Elias ficou exausto. Elias teve seus momentos de tristeza. Elias teve seus momentos em que ele se sentiu sozinho, né? Quando Elias fugiu de Jezabel, porque Jezabel queria matá-lo, né? E convenceu Acabe também de procurá-lo para matá-lo. Elias foge a pedido de Deus, sai da presença, né, de perto deste reino mau e foge para o rio Querite. E através deste rio ele começa a beber, a saciar a sua sede, como eu citei na lição anterior. E Deus demonstra o seu cuidado através do alimento que ele dava para Elias de manhã e à tarde, enviando então aves silvestres, enviando então corvos, levando então alimento para ele. Diante desses embates, desses confrontos, Elias teve que se ver numa situação em que ele se viu totalmente desanimado. E podemos dizer assim, alguns dizem que ele até passou por depressão, né? E nós acreditamos que o momento foi um momento muito triste na vida de Elias, mas que ele então conseguiu novamente a retornar o seu ânimo,
Por quê? Porque ele passou esses momentos com o Senhor cuidando dele em todos os momentos. Primeiro, o Senhor indicou para que ele fosse para o rio beber água no período da seca. Depois, indicou para que ele pudesse se alimentar através dos animais, através das aves que levaram animais para ele, e por fim, através da viúva de Sarepta, a qual alimentou também ele por um período de tempo. O ponto 2, subtópico 2 deste terceiro ponto, vai dizer o pedido para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu ânimo, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 17. Por quê? Porque o crente ele passa por lutas. O crente, né, em Jesus, o cristão genuíno, verdadeiro, também ele passa por momentos de tristeza, por momentos de depressão, por momentos angustiantes, ao ponto de, algumas vezes, por causa dessa opressão que ele recebe externamente, ele desejar logo partir para com o Senhor, partir para ficar com o Senhor, porque ele sabe que isto é muito melhor. O sofrimento, quando vem da parte do Senhor, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ele nos ajuda a amadurecer, ele molda o nosso caráter para poder continuar com a nossa fé inabalável. Isto é o sofrimento quando ele vem da parte do Senhor. E Elias ele passou por isto, exatamente este sofrimento, por falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse, por ser um profeta verdadeiro, genuíno, que mudou a história da geração, por ser um profeta que falava apenas aquilo que Deus mandava, não apenas aquilo que o povo queria ouvir, por ser um profeta que fez a diferença no seu tempo. Ele passou por estas opressões e isto trouxe ainda mais amadurecimento para ele, ao ponto do próprio Deus recolhê-lo para si e ele então não vê a morte. Subtópico 3. A resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação do intenso desânimo. Depois disto tudo que ele passou, né, Deus cuidando dele, né, nos dando alimento, dando um cuidado, dando moradia, dando local aonde ele pudesse descansar na casa da viúva de Sarepta. E percebendo que isto não era suficiente, Deus envia anjos. Deus envia a resposta de Deus. Porque anjos sempre, meus irmãos, na Bíblia, significa Deus enviando uma resposta. Quando o anjo aparece para Maria, ele traz uma resposta de Deus para Maria, dizendo que do seu ventre nasceria um, que salvaria a humanidade, né? Que seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus, quando enviou anjo para José, era uma resposta, dizendo para que José não deixasse Maria no secreto, porque aquilo que iria ser gerado no ventre de Maria salvaria o seu povo. Era o Salvador da humanidade, era um Messias, era um ungido prometido por Deus desde os tempos antigos, desde Adão, Abraão, Isaac e Jacó. O Messias que estava chegando. Quando Jesus ressuscita, os anjos levam a informação da ressuscitação para a primeira mulher que recebeu a informação que Jesus Cristo tinha ressuscitado, Maria Madalena, no túmulo de Jesus já vazio. Os anjos dizem: por que procurais entre os mortos aqueles que estão vivos? Então o anjo, ele sempre traz uma resposta de Deus, e o profeta Elias recebeu
o anjo nesta ocasião também trazendo uma resposta de Deus, trazendo ainda também pão e água e tirando ele deste intenso desânimo. Nisto aprendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. Por quê? Porque o profeta era um homem, um servo de Deus que obedecia o comando e a voz do Senhor. Conclusão: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Por quê? Porque os problemas chegarão, as opressões podem chegar, as dificuldades podem chegar, os momentos de tribulação podem chegar, mas nós sabemos que diante disto tudo, o Senhor continua ao nosso lado, continua nos dando força, continua nos ensinando para sermos ainda mais verdadeiros adoradores diante da sociedade. E isto, com certeza, é um testemunho vivo que vai impactar várias mentes, várias pessoas a vir novamente ou a ter um encontro com o Senhor. Portanto, que nós possamos sermos como Elias neste tempo, sermos homens que tenham a palavra de Deus em nossos lábios para falar apenas aquilo que o Senhor nos manda falar para transformar vidas e trazer vidas ainda mais para o encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Que nós possamos aprender com esta lição, né? Espero que os irmãos tenham gostado destes hábitos comentários. Se você gostou, não se esqueça, deixe seus comentários, curta os nossos vídeos, ajude-nos ainda mais a publicar, anunciar, né, ainda mais a palavra de Deus, porque essa palavra, com certeza, ela está transformando vidas até os dias atuais. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.